sou Marcos Palmeira. Eu tenho orgulho de ser vascaíno. Entre na casa do meu clube de regatas Vasco da Gama. Veja os heróis nas paredes, sinta as referências às origens portuguesas. O Vasco foi feito por vascaínos. Acho que isso é a coisa mais importante. Desde 1927, nosso estádio de São Januário representa o orgulho de uma casa erguida pelos próprios torcedores. Desde que eu cheguei no Vasco, assim, eu senti que tinha uma coisa diferente, né? Representa a história de quem lutou pelo respeito e a igualdade e virou um gigante. Me formou não só como atleta, mas como pessoa, como homem. Essa é a história de como o Gigante da Colina se tornou um gigante do Brasil. E na hora que eu entrei na sala do presidente, do Eurico do Calçada, eu vi as fotos dos jogadores. E eu sabia que aquela foto nunca mais ia sair dali. Eu não falava nada, mas eu sentia, eu digo, se eu ficar pelo menos numa foto dessa, já vou estar muito feliz, 4 títulos nacionais e 4 heróis. 4 corações batendo juntos, levando uma torcida ao delírio. 1974. Vamos todos cantar de coração. 74, eu estava me firmando. Foi o meu ano, né? Meu ano dentro do Vasco da Gama. Uma geração de Andrada, de Moisés, Alcides, Zanata, né? Alfinete, Paulo César, Jorginho, Ademir, falar quase o time todo nos carros. Grande Roberto, grandes anos 70. Um Roberto Dinamite novinho, de cabelos negros aos 20 anos. Nascia ali um símbolo do Vasco. Em 74, Dinamite marcou 16 gols e foi o artilheiro do campeonato. Ao longo dos anos, faria ainda outros 174 no Brasileirão, tornando-se o maior goleador da história do torneio. 190 gols. Mas o assunto é 74. E após 2 fases, o Vasco se classificou para o quadrangular final, que tinha ainda Cruzeiro, Santos e Internacional. O nosso time, tecnicamente, era inferior aos outros 3. Mas a gente tinha uma coisa que é fundamental, que era garra, disposição, aplicação. No primeiro jogo, no Maracanã, vitória do Vascão por 2-1 sobre o Santos de Pelé. O rei do futebol fazia seu último brasileiro. Contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, empate em 1-1. E uma batalha campal. Dirigentes do Cruzeiro invadiram o campo para protestar contra a arbitragem. Esse jogo de Belo Horizonte foi desculpa, no bom sentido, foi uma guerra. O Vasco ainda empataria em 2-2 com o Inter no Maracanã antes de enfrentar o Cruzeiro no jogo decisivo do campeonato. A decisão devia ter sido realizada no Mineirão, mas o Vasco conseguiu inverter o mando para o Maracanã por causa dos incidentes do jogo em Belo Horizonte. Via para o Maracanã, e no Maracanã nós conseguimos uma vitória de 2-1, gol do Ademir e o gol final do Jorginho Carvoeiro. Boa bola, correu o Jorginho, chocou-se com o arqueiro, vai marcar, atira, gol! 2-1. A caravela vascaína navegava pela primeira vez ao longo de toda a costa brasileira. Pode ser o gol do campeonato, Jorginho, camisa 7. Eu sou campeão brasileiro, cara. 1989. A Cruz de Malta é o meu pendão. Costumo dizer que eu acho que o carinho que eu recebo até hoje é bem maior do que da alegria que eu dei no momento, lá naquela ocasião. Em 89, o atacante Sorato tinha 20 anos. Vamos com a mesma determinação para conseguir a vitória e, consequentemente, o título. O Vasco não era campeão nacional há 15 anos. E uma reviravolta marcaria para sempre uma história de rivalidade eterna, Vasco e Flamengo. A proposta que eu recebi foi uma proposta muito boa. O Flamengo disse que não tem condição de cobrir. O Vasco deposita 6,5 milhões de cruzados novos na Justiça do Trabalho do Rio e fica com o jogador Bebeto da seleção brasileira. Espero que eu consiga tudo aquilo que eu consegui no Flamengo. O técnico era Nelsinho Rosa. E a gente se classificou para a final contra o São Paulo depois de 2 fases. Bebeto
garantiu a vaga na decisão com 2 gols contra o Internacional no Beira-Rio. Golaço do Bebeto! Agora sim! Mas na fase final, outro jogador que se firmava na equipe seria determinante: Sorato. Lá vem Vasco, olha o cruzamento, a chance! Com vantagem de 1 ponto sobre o São Paulo, o Vasco seria campeão com uma vitória simples. O Vasco escolheu fazer o primeiro jogo no Morumbi. Empate ou derrota provocaria um segundo jogo no Rio. Daqui a pouco a primeira, talvez a única partida da grande decisão do futebol brasileiro em 1989. Rola a bola no Morumbi. O São Paulo tinha a qualidade técnica de Bobô e Raí e o veloz atacante Mário Tilico. E começou melhor. Grande lance! A Cássio pega! Bobô, agora, a Cássio! Mas logo depois do intervalo, aos 5 do segundo tempo, a jogada de uma vida. Quando a bola chegava naquela situação para o Luiz Carlos Vinck, eu e Bebeto principalmente, já sabíamos que a bola ia chegar na área. Vasco, olha o cruzamento, a chance! Gol! Fiquei maluco. Eu só sei que a torcida do Vasco estava ali, naquele lado. Aí eu pulo as placas lá, saí igual um maluco pulando. Luiz Carlos parte livre na esquerda. O cruzamento no segundo pau, veja no replay. Passou do Bebeto, o jogador do Vasco meteu a cabeça, partiu pro abraço. O paredão Acácio também brilhou nos momentos finais. Olha o cruzamento, toque a Cássio! Era o nosso segundo título brasileiro. A torcida do Vasco deita e rola nas arquibancadas do Morumbi. Vamos nos aproximando dos 49, acabou! Vasco da Gama, campeão brasileiro de 1989. 1997. Tu tens o nome do heróico português. Realmente, eu acho que o Edmundo teria, sim, condições de concorrer com os melhores, né, do mundo, porque aquele campeonato que ele fez realmente foi fora do normal, né? E quando se fala em ataque, só se vê Edmundo. O banco para conferir o que já se espera. É do Vasco! Edmundo e o Vasco. Vivemos um raro caso de amor no ano de 97. Naquele campeonato, Edmundo foi o artilheiro com 29 gols, recorde da artilharia na época. Edmundo foi arco, foi flecha e no mesmo jogo marcou 6 vezes contra o União São João de Araras. Nunca um jogador fez tantos gols na mesma partida do Campeonato Brasileiro. Edmundo completa a goleada com um belo gol, o 11º dele no Brasileiro. Final, Edmundo, ou melhor, Vasco 6, União São João de Araras 0. O Vasco terminou na liderança nas 2 primeiras fases do campeonato. É um time inesquecível, realmente, porque tudo aconteceu de uma forma tão natural, né? O próprio Odivan, que acabou sendo contratado junto ao americano, né? O Valber, que veio do São Paulo, e o Evair, né? Que com a sua qualidade, né? Conseguiu reviver aquela dupla maravilhosa do Palmeiras, né? Com o Edmundo. E ainda Carlos Germano, Felipe, Juninho Pernambucano, saudade. O técnico, Antônio Lopes. Na segunda fase, uma goleada inesquecível e emblemática. 4-1 em cima do Flamengo. Aquele jogo para nós foi fundamental, porque o Flamengo estava na nossa chave. Edmundo atropelou o Flamengo. Repetindo a categoria que esbanjou durante todo o campeonato, ele comprova ser o melhor de agora e o melhor da história. 3 gols, 4-1 no final. Eliminamos, no caso, um adversário e eu acho que aquilo ali também, psicologicamente, deu força para o nosso time para ir para a final com o Palmeiras. Sabia que o Flamengo vinha com tudo, vinha para cima e ia facilitar nos contra-ataques.
Eu acho que se a gente não tivesse com um jogador a menos, ia ser mais fácil. A grande decisão contra o Palmeiras de Filipão, do jovem Alex e do artilheiro Viola. Por ter a melhor campanha, o Vasco poderia ser campeão com 2 empates. Palmeiras e Vasco decidem quem leva o título brasileiro de 1997. No Morumbi, um jogo tenso, de poucas chances. Em cobrança de falta, Alex quase deu a vitória ao Palmeiras. Partiu Alex, fez quebra. Filipão se embolou com o Valber e o clima ficou quente. E aí o desentendimento do Luiz Felipe com o Valber. Luiz Felipe e Valber se desentenderam ali no banco. Edmundo, que já havia levado o terceiro amarelo no jogo, agrediu o zagueiro Kleber e tomou o cartão vermelho. Só faltava essa. No fim, 0-0. Nós vascaínos nos perguntávamos como enfrentar o Palmeiras sem Edmundo no segundo jogo da final. Preocupou sim, porque ele é um jogador importante, né? A gente espera que as pessoas que julguem o futebol sejam sérias como for o campeonato todo e se tiver o julgamento essa semana, que pelo menos ele cumpra automático. O cartão vermelho anulou o cartão amarelo e permitiu ao Vasco solicitar o julgamento na justiça em sessão de urgência, um dia antes da decisão. O atleta Edmundo está punido com a pena pecuniária por maioria de votos de R$120. O efeito suspensivo obtido pelo Vasco permitiu que Edmundo entrasse em campo no dia 21 de dezembro, no Maracanã. É hora de mais uma decisão na tela da Globo. É hora da gente conhecer o campeão brasileiro de 1997. Partiu Edmundo, bateu! O Palmeiras, no jogo do Maracanã, ele se atirou mais, né? Ele tentou, porque é lógico, tinha que ganhar. Olha que belo toque do Alex. Um calcanhar maravilhoso para o Euler. É a melhor chance do Palmeiras. O Euler demorou. E na demora do Euler, a chegada de Mauro Galvão. E o Carlos Germano, que fase! Carlos Germano faz a defesa que pode ser a defesa do título. Deixa o Oséias acabado no gramado. E a genialidade de Edmundo garantiu 0-0 e o tricampeonato brasileiro ao Vasco. O time, pita-se Braque Marinho. Termina o jogo do Maracanã. O Vasco é campeão brasileiro de 1997.